Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma vez aqui na nossa aula de Sociologia, terceira série do ensino médio, professor Marcos José. A gente está batendo um papo aí há algum tempo já sobre essa matéria, sobre mídias sociais, comunicação, comunicação em rede, comunicação de massa, cultura social, indústria da cultura, cultura de massas, indústria de massas. Caramba, é isso. Mas vem comigo, a gente vai destrinchar um pouco mais essa história dessa apostila, hoje com a apostila 12. A gente está trabalhando na nossa última apostila, depois a gente vai trabalhar alguns temas. Eu sei que vocês estão todos felizes em me ver. Claro, professor bonitão desse aqui, né? Ah, o cara. Então, eu estou com saudade de vocês muito grande e a gente vai junto até o final do ano, se Deus quiser. Cuide-se, tá? A gente está falando aí de comunicação e sociedade. Como é que existe essa interação entre comunicação e sociedade? A indústria cultural, a indústria de massa. A gente já falou um pouco sobre a indústria de massa, sobre a indústria cultural. Mas a gente vai analisar algumas correntes, tá? Algumas correntes que foram desenvolvidas e que desenvolveram a ideia de cultura de massa, de cultura de indústria cultural. E a primeira delas é a Escola de Frankfurt. Quando a gente fala Escola de Frankfurt, a gente sabe que é uma faculdade, uma universidade. Quando a gente fala assim, escola, né? Quer dizer que dentro de uma universidade, de uma faculdade, da academia, existia um grupo de pensadores de um determinado assunto e estudavam, desenvolviam esse determinado assunto. Aí isso a gente chama de escola. Tá? É uma linha de pensamentos ou de pensadores que vão traçar uma tese sobre determinado assunto. Chama isso de escola. A Escola de Frankfurt, ela influenciou os meios de comunicação, tá? Ela estudou os meios de comunicação. Mas antes de tudo, eu queria te fazer uma pergunta. Qual a influência dos meios de comunicação sobre a sociedade? Responde para você. Qual a influência dos meios de comunicação sobre a sociedade? Uma outra pergunta. Como as pessoas são mobilizadas a acompanharem um noticiário? Como você é mobilizada a acompanhar um noticiário? Será que os meios de comunicação influenciam a sociedade? Creio que sim. Mas como você vê, assiste ao noticiário e qual a sua perspectiva sobre aquele noticiário? Você ouve e aceita, realmente é isso aí. Você questiona? Você vai buscar se aquela informação é verdadeira? É o que a gente chama hoje de fake news. Você vai buscar saber qual a intenção daquela notícia? As notícias têm intenções. Por exemplo, atualmente a gente está vendo umas pesquisas aí. Pesquisa Ibope, popularidade do presidente. Aumentou, diminuiu, aumentou. Será? Você questiona isso? Você analisa isso? Será que isso influencia você? Preste atenção. Por que essas perguntas, professor? O que a Escola de Frankfurt vai estudar exatamente esse processo de influência dessa indústria cultural. Tá? Foi um dos primeiros núcleos de pesquisa sociológica a analisar a influência dos meios de comunicação no comportamento coletivo. Os meios de comunicação influenciam o comportamento coletivo. Eles desenvolveram um meio de estudo
chamado de teoria crítica. O que vem a ser a teoria crítica? A teoria crítica, ela denuncia os meios de comunicação em seu papel de homogeneizador da cultura e manipulador das consciências do público. Homogeneizador é fazer com que todo mundo, nunca 100%, mas a grande maioria, pense da mesma forma. Os meios de comunicação, eles te induzem a isso, a pensar da mesma forma. Rádio, TV, internet, eles te levam a achar que aquilo é bom, te levam a achar que aquilo é ruim. Então, essa ideia de homogeneizar, todo mundo tem o mesmo pensamento. Não, todo mundo tem que ser. Isso está errado, tá? E aí manipula a consciência pública. Coca-Cola é bom, Coca-Cola é bom, Coca-Cola é bom. Entendam isso. Tá? Sabão Omo é bom, sabão Omo é bom, é o melhor, é o melhor. E aí você acaba, muitas vezes, sendo levado por aquela informação. A escola de Frankfurt, eles vão teorizar isso a partir do conceito de Karl Marx da alienação da ideologia. Lembra Karl Marx falando sobre a alienação do trabalho? Isso, né? Da alienação do trabalho. Você deixa de ser o professor Marcos José, deixa de ser o professor Marcos José para atuar como alguém que vai trabalhar numa fábrica só apertando um parafuso. É demérito trabalhar numa fábrica? Não, não é isso que eu estou dizendo. Qualquer emprego é merecedor. Mas o que eu estou falando é que você deixa de ser atuante na sua área para fazer algo que a grande maioria faz. Eles vão trazer, isso é a alienação do trabalho. Eles vão trazer essa ideia da alienação do trabalho, de Karl Marx, para a ideia da alienação cultural. A gente deixa de gostar daquilo que a gente tem mais afinidade para se voltar para aquilo que os meios de comunicação querem que eu goste. Acontece muito isso, sabe em quê? Na área musical. Qual a música que você gosta? Qual o estilo que você gosta? Será que realmente você gosta de funk? Ou você está sendo levado a gostar de funk? Será que realmente você gosta de pagode? Ou você está sendo levado a gostar de pagode? Não estou criticando isso. Estou falando que a gente é levado a gostar disso. Uma onda agora de sertanejo universitário. Será que você gosta mesmo de sertanejo universitário? Ou porque você tanto ouve, você acaba sendo levado a isso? Entenda, esse poder ele é muito forte dentro da sociedade. Muito forte. Por que eu não posso gostar de um outro estilo? Porque a sociedade está me empurrando para aquilo. E aí você acaba indo junto. Então isso, gente, a escola de Frankfurt vai conceitualizar, tá? Olha só, eles criaram o conceito da indústria cultural. Cultura criada em moldes industriais para um amplo e indiferenciado público de consumidores. Acabamos sendo consumidores dessas informações que os meios de comunicação nos trazem. A cultura industrial ou a indústria cultural, ela é responsável pela passividade do público. Muitas vezes acabamos nos tornando passivos com muitas coisas que acontecem. Vamos lá. Alguns estudos culturais desenvolvidos a partir dos anos 60, principalmente na Inglaterra, né, com alguns autores principais, eles vão falar sobre algumas coisas. Dentre essas coisas, olha só, eles vão falar o seguinte: para eles a cultura é um espaço de contraposição, luta e tensão, e não de pura dominação. O que vem a ser isso? Aquilo que chega a teu alcance, a teus ouvidos, aquilo que estão colocando para você, você tem que contrapor isso. Você ouve uma notícia
E você não pode apenas concordar com essa notícia. Essa aula que eu estou dando hoje para vocês não podem apenas ouvir essa aula, ouvir o professor Marcos. Vocês têm que buscar se o que eu estou falando aqui é verdade. E de repente levantar uma oposição contra mim. Professor, eu discordo do senhor de alguma coisa ou outra. É essa ideia de você contrapor, né? Não é uma discordância de embate, de combate, mas é de você contrapor, colocar posições contrárias, ideias contrárias a tudo aquilo que nos remetem os meios de comunicação. Isso é importante para a sociedade, porque senão nós vamos nos tornar alienados. Os estudos culturais, eles priorizam levar isso, porque hoje vivemos uma situação social em que muitas vezes aceitamos tudo o que nos colocam. A ideia da escola de Frankfurt é exatamente essa. Não podemos apenas aceitar o que a indústria de massa, o que a indústria cultural nos coloca, mas precisamos pensar em hipóteses, em contrapor essas ideias e ideologias também do nosso dia a dia. A gente continua a falar sobre alguns pensadores na próxima aula. Um abraço!